comparo a eleição dos dois como assim, ó, você prefere ser morto atropelado por uma Scania ou com um Ebola? Teremos bons argumentos de ambos os lados. Mas em ambos os lados você termina empacotado. Mas a minha analogia seria outra. Assim, você prefere ser violentado sexualmente pelo Kid Bengala ou por um japonês? Olha, pra mim a analogia é essa. Não, mas você vai ser estuprado. Então eu vou colocar um elemento, Você vai ser estuprado pelo Kid Bengala, mas ninguém vai saber. Pelo japonês vai sair no Jornal Nacional. Pronto, já comunicou. Você já se perguntou por que Renan Santos, Arthur Duval e todo o grupo do MBL tem tanto ódio de Bolsonaro? Pois hoje você vai descobrir o verdadeiro motivo por trás dessa rivalidade. E não é exatamente o que parece. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que gosta de entender os bastidores da política. Se curtir o vídeo, comenta aí embaixo também. Agora eu vou te perguntar uma que a coisa. gente tá só pulando muitas coisas, eu queria só passar um ponto. Não, é legal, vamos lá. Você falou assim, uma decisão assim, por que vocês não tomaram uma decisão utilitária na eleição de 22? Que na minha opinião era certo. Então, mas assim, eu sou contra o Bolsonaro, mas vou ter que votar nele. Perfeito. E eu acho que assim, propor essa discussão é uma discussão super válida. Porque eu não tô falando que a nossa posição vai ser para sempre perfeita. Vamos supor que o Lula tente um golpe de Estado bolivariano agora. Sim. A gente fala, pô, era melhor ter possivelmente tomado um golpe de Estado do Bolsonaro, porque sim, eu acho que o Bolsonaro, se estivesse ganhando a eleição, a coisa teria se encaminhado depois para um aparelhamento total dele para efetivar um golpe de Estado, que é o que ele sempre quis, que é o que a gente sempre denunciou. Eu acho que ele não conseguia nem fazer, se fizesse, não conseguiria manter. Não sei, cara, mas assim, eu não quero correr o risco, porque ele tentou me prender já. Então se ele tentasse um golpe de Estado... Ele tentou te prender? É, 2020, pô. O que fizeram com o MBL foi um promotor bolsonarista com a Carla Zambelli um dia antes. Você soube essa história? Não. Houve uma operação policial no MBL em 2020. Eles prenderam dois doadores, cara. Durante 15 dias. Eu lembro disso. 15 dias. Os caras que não tinham nada com nada. Quebraram o sigilo bancário meu, da minha família, saindo expondo. O promotor foi descobrir, era bolsonarista, a esposa dele bolsonarista. Promotor muito bolsonarista. Carla Zambelli anunciou que ia ter operação um dia antes no cercadinho do Bolsonaro. Como é que ela sabia disso. Que ela ia ter uma operação? E aí o Alan dos Santos, a operação da polícia rolando 6 da manhã, ele ao vivo às 6 da manhã. Como ele sabia? Olha só, MBL se ferrou, que dia maravilhoso. Não, mas só do Alan, que não é ninguém. O Alan dos Santos não é ninguém. Como é que ele sabia? E ele saber de uma operação, isso já pra mim configura um Pois é, amigo. Amigo. Aí depois descobriu que o bolsonarismo tinha na BIM paralela, ou seja, tinha uma BIM paralela. Coisa que o PT talvez tenha, mas... Mano, o PT não colocou um PGE que não era da lista tríplice. Mas só voltar no nosso caso. O PT, na época, o Bolsonaro na época, eles sabiam onde a gente estava fazendo reunião. Depois descobriram que o aparelho que eles tinham com a BIM paralela era onde rastrear os dados do celular para geolocalização usando as torres. Então eles sabiam onde eu estava em tempo real. Depois a gente foi descobrir que a lista saiu, eram mais de 15 mil monitorados. Um deles foi o 15 já. Pera, mas isso por si só, sem autorização da justiça, não é crime? Sim, o Bolsonaro era um criminoso nesse sentido, Léo. Pois é. O Bolsonaro tentou... Mas o golpe de Estado não é contra a lei, cara. Não é brincadeira, ele tentou um golpe de Estado, ele não conseguiu. Então, eu tô falando de um cara que tentou um golpe de Estado de verdade. Vamos supor que o Bolsonaro queria dar o golpe de Estado. Não vamos supor, ele tentou um golpe de Estado. É que isso não é... Eu acho que a população não compra essa ideia no geral. Mas a população compra que a Anitta é uma artista. Mas tudo bem. Mas você acha que aquelas pessoas, todas aquelas pessoas que pegaram 17 anos de cadeia, elas estavam lá por um golpe de Estado? Sim, óbvio. Lógico. Léo, eu acho que teve... pra quê? Meu, você tá na frente efeito manada, meu. Você vê um monte de gente correndo, pode ser que pessoas tinham intenção. Você acha que não foi um monte de gente no embalo? Não, se eu tivesse lá sem saber de nada, talvez fosse justo. Você não ia. Exatamente. Não, eu não sou maluco. Então, mas aquelas pessoas eram. E aquelas pessoas estavam pedindo intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Mas você acha que elas merecem 17 anos de cadeia? Isso é outra discussão, eu não acho. Isso é outra discussão. Mas eu tô falando assim, havia intenção delas em uma derrubada do estado das coisas, do estado de direito. O que eu entendo... Elas queriam. É que elas queriam o seguinte, se concorda que é absurdamente válido e revoltante e a população tem que se revoltar e tem que fazer isso, quando é eleito o presidente, o maior bandido da história do mundo, que foi condenado em 3 instâncias, e esse cara é eleito presidente, eu acho absurdo. A forma importa. Só que é lógico, mas assim, quando aconteceu com a eleição da Dilma, já no meio da Lava Jato em 14, o MBL surgiu e começou a propor manifestações pelo impeachment dela, e o Olavo naquela época falava que tinha que ter golpe militar já. Aquelas pessoas foram pra frente no quartel pedir que uma junta militar interpretasse o artigo 142 e houvesse um golpe de Estado. Então, o que é esse artigo 142 que todo mundo fala? Eu li esse artigo 142 na frente do Marco Antônio. Falei, me fale aqui onde está dizendo
que não é, o artigo 142 não tem nada a ver com isso. E mais, existe, para não tirar dúvida, um parecer técnico da Câmara dos Deputados dizendo especificamente o artigo 142 não autoriza em nenhuma instância você suprimir o poder legislativo, o poder judiciário, em nenhum momento ele dá mais poderes ao poder executivo. Isso não existe. Não existe. Não existe. Cara. Aquilo era uma ficção que foi criada e aquelas pessoas foram enganadas até lá. Aí houve um efeito manada. Agora, o efeito manada foi em qual sentido? Elas foram levadas a crer que a eleição foi fraudada e que o artigo 142 era válido e que as Forças Armadas iriam agir. Elas foram convencidas a fazer isso e elas... Mas você concorda que quando a juíza do Supremo fala que, só até outubro a gente vai por censura, você concorda que essa eleição não foi democrática? Eu concordo que essa eleição ela foi extremamente problemática. Dito isso, eu falar que a urna foi fraudada... Não, aí é outra coisa. Mas é que o problema, assim, uma outra coisa pra gente. Eu acho que tem muito menos fraude hoje do que na época do papel. E na verdade o que a Carmen Lúcia falou é outra coisa, tá? Ela falou que, vamos pôr um pouquinho de censura aí. Ela falou, estamos sim num estado onde há uma exceção e nós vamos de forma provisória entender essa exceção como uma ameaça. E a real é que depois se provou que realmente estava. Sim, realmente mas estava. é que tá, mas ela colocou uma censura. Mas lógico que colocou, e eu não tô aqui fazendo defesa da isso não censura. pode, porque você não pode, num momento de exceção, você driblar a Constituição Mas e a você gente criar um momento de disso. exceção. Não é a favor disso. Ninguém aqui é a favor disso. O ponto é o seguinte, por isso que não tem herói nessa história. De um lado tinha um cara que estava tentando dar um golpe e inventando que as urnas eram fraudadas e falando pra gringo que a eleição foi fraudada, que inclusive a própria eleição foi fraudada, mobilizando pessoas de maneira irresponsável aí pra frente do quartel. E de um outro, um sistema político via STF que viu na briga com ele uma oportunidade de controlar poder. Até porque as chaves da censura e do próprio inquérito serviram para abrir uma caixa, a caixa de Pandora do Alexandre de Moraes, que ele não abdicou desse poder desde então. Então, o que era uma situação provisória, que eles falavam, tipo, vamos garantir a lisura das eleições com isso, para enfrentar um cara que está tentando dar um golpe e que estava tentando dar um golpe, ela foi usada para abrir uma caixa, a caixa está aberta com ele até agora. E aí as censuras acontecem até agora. Então, não dá para defender, porque no fundo a gente está falando de dois projetos autoritários que estavam disputando poder e ambos fora, para fazer no Bolsonaro, das tais 4 linhas da Constituição. Eu entendo, é que esse golpe ele pode ser interpretado de duas maneiras. Uma coisa é você querer colocar o Bolsonaro no poder, à força, sendo que ele não ganhou a eleição. Aí se caracteriza um golpe, pra mim. E outra coisa, o povo se revoltar e não querer colocar o Bolsonaro no poder, mas querer tirar o Lula. Não era isso, Léo. Eles não queriam tirar o Lula, eles queriam colocar o Bolsonaro no poder. As pessoas estavam na frente do quartel, não é? Fora Lula e vamos ver quem é o outro. Não. Eu quero... E tinha cartaz, tem uma imagem do Bolsonaro, que é ele na frente do Palácio do Planalto, e um cartaz na frente dele assim, intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Tá ele e o cartaz assim. E aí em nenhum momento ele falou, pessoal, isso aqui não. E Léo, tinha a minuta do golpe. A natureza da minuta do golpe era muito simples. Você iria interferir no TSE. A minuta do golpe era uma intervenção que haveria no TSE, você iria dissolver o TSE. De acordo com a minuta, houve uma fraude, eles dão como certo uma fraude que nunca foi provada. Sim. Depois pegaram as conversas com o Mauro Cid, em que ele afirma que as tais provas inventadas que o argentino... Era da turma deles. Era da turma deles, inventaram a prova e botaram um argentino pra falar. Então eles, fundamentados numa fraude que eles mesmos inventaram, eles iriam interferir no TSE, eles iriam prender os envolvidos, iria prender, o Xandão ia ser preso, etc. E com base nisso, os mandatos seriam mantidos. E aí depois ia convocar uma nova eleição. E aí eu pergunto pra você acha que se vamos supor o Kim Kataguiri, por algum motivo, o Renan, que ele tem idade, ele disputasse a eleição e ele ganhasse, o Bolsonaro falando, não, esse sim, tua faixa. Assim, quem dá um golpe abdica do poder, você conhece um golpe? Não, sem dúvida. Aí o cara fala, deu um golpe. Os militares, em 64, era um de fato havia uma ameaça comunista. Teve os levantes comunistas em 1935. Exato. Os caras mataram pessoas e violentaram mulheres. Eu acho que tinha. E eu acho que o Jango tava na maldade, sim. Tinha isso. Dito isso, os militares deram o golpe, eles devolveram como prometeram. Ficamos 25 anos com o regime deles. O próprio Getúlio também, ele usou o Prestes Maia como, ó lá, os comunistas, ó. E também, a história é sempre a mesma. E não um só se apoia no erro do outro. Qualquer golpe de Estado se impõe como libertador, fala em nome da democracia e da liberdade e termina colocando um regime de exceção. Todo golpe de Estado termina assim. Então, falar que seria diferente com o golpe dado pelo Bolsonaro, que idolatrava a linha dura da ditadura, o líder era o Ustra, é confiar demais Mas de qualquer forma é o seguinte, Léo, eu vou te falar uma parada, ó. É isso. Quando isso pra mim, esse aqui é o ponto mais... Quando passou no Congresso a lei que acabava com decisão monocrática, ela passou isso é histórico, tá?
Passou na Câmara dos Deputados, passou no Senado. Isso nunca tinha acontecido. 2019. Eu lembro. Cara, isso foi uma coisa assim, Isso era a cara. morte do Inquérito Decisão Xandão. monocrático é um absurdo. Absurdo. Essa era a morte do Xandão. a morte Acabou, do não Inquérito. tinha, não é só Xandão, acabou Gilmar Mendes. Sim. Você, acabou Acabou tudo. faquinho dentro Acabou daquelas decisões tudo. pro MST que ele dá. Acabou o protagonismo do ministro. Agora é tudo a corte, agora é tudo a corte, agora tudo é corte. A lei estava pronta. Era como se o Bolsonaro tivesse um interruptor. Eu Era vou só pra apertar sim ou o não. botão. Ele falou, ele vetou a lei, cara. Você vê, tá, Não, mas eu vetou não a lei. acho, já falei isso, eu não acho que o Bolsonaro é a solução. Mas- Só mas- do mas- fato de ele ter perguntado pra ele, falou, e aí, quem pode ser Mas presidente? isso é uma traição capital, Léo. É como o Concordo. seguinte, ó, vamos supor, a gente tá aqui no carro. Aí você, ô Léo, pega um negócio ali pra mim. Aí eu pego e tiro os 100 reais da sua carteira. Tudo bem, pode ser que os 100 reais nem te façam falta. Mas concorda, você fala, mano, olha o que o Arthur fez, mano. Ele abriu minha carteira e roubou 100 reais. Então o pior é que é o seguinte, tem a atitude de eu te roubar, só que eu não te roubei 100. Vamos supor que eu te roubei um Bitcoin inteiro. Sim. Então foi o que o Bolsonaro fez, ele materialmente fudeu a gente e ele, não é nem moralmente, mas ele acabou com uma coisa que não é palpável. Que é a esperança. Que é a O esperança, próprio cara. voto Ele do Flávio fudeu a gente. Bolsonaro contra a CPI da Lava Toga. Exato. Mas o É próprio... só, Mas por isso vamos aí. voltar no ponto que o Léo colocou no começo. Mas ainda assim, o Léo pode argumentar. Vocês tomaram, do ponto de vista utilitário, é o Lula e o Bolsonaro, e vocês tomaram uma decisão. Não ia ser tão ruim, mesmo assim E não assim, ia cara, ser tão ruim. do quanto ponto de agora. vista utilitário é ruim sim, porque o Bolsonaro, ele tava pra dar um golpe de Estado. Você imagina se esse cara ganha eleição, esse Olha. cara, o que ele não ia fazer? Meu primeiro ponto que eu coloco é o seguinte: a gente já avisou assim, nós seremos oposição, não importa o governo que vai estar aí. Nós seremos oposição ao Bolsonaro, como já éramos, e seríamos oposição ao Lula. 2. Eu comparo a eleição dos dois como assim, ó, você prefere ser morto atropelado por uma Scania ou com um Ebola? Teremos bons argumentos de ambos os lados. Mas em ambos os lados você termina empacotado. Mas a minha analogia seria outra. Assim, você prefere ser violentado sexualmente pelo Kid Bengala ou por um japonês? Olha, Pra mim a cara, analogia é essa. Não, mas você aí, vai ser estuprado. então eu vou de colocar qualquer um jeito. elemento, eu vou colocar um elemento. Então- Você vai ser estuprado pelo Kid Bengala, mas ninguém vai saber. Pelo japonês vai sair no Jornal Nacional. Pronto, já complicou. Por que eu tô falando isso? Porque o Bolsonaro era o cara de direita Sim. que ele não gerava revolta nenhuma, ele gerava apatia das pessoas. Cara, a gente tentava bater no mérito. Cara, não tem como você falar que você é de direita colocando o Cássio Nunes no STF. Não tem como. E a gente via gente falando, não, ele é de direita e fazendo xadrez. Isso Mas é o muito problema é grave. que hoje Mas todo vamos mundo que é pra- bolsonarista diz que vocês são de esquerda. Mas aí, E mas como aí, é que então- vocês então vão me chama de ganhar a esquerda. eleição para Mas, executivo Léo, com 2 a terços gente da é população a gente está contra? disposto a pagar esse preço. A gente está disposto a pagar esse preço. Pode ser um erro tático, mas eu tenho certeza que não é um erro estratégico. Não, porque política é o que Deixa eu falar já uma coisa, falei. Léo, eu já fiz essa escolha lá atrás. Se eu fosse um puxa-saco do Bolsonaro, eu seria com certeza absoluta, uma das figuras lá do topo. Porque eu sempre fiz o que esses caras nunca fizeram. Modéstia à parte, eu sou bom de debate. Se eu puxasse o saco do Bolsonaro, eu não ia ser Ele era um caçado, nem nada disso. presidenciável. Arthur era um presidenciável. Eu já paguei esse Do preço lá bolsonarismo. atrás. Não, mas eu vou te falar o seguinte, você já viu esses grupos de bolsonaristas em WhatsApp, etc? Claro. Eu, por exemplo, não vejo, mas eu ouço a minha mãe. Minha mãe, por exemplo, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, é uma ótima pessoa, mas ela, por exemplo, ela acredita que o Lula morreu e quem tá aí é um clone, Pois é, cara. por exemplo. Então você tá entendendo que muitas dessas pessoas, a maioria que é bolsonarista, elas são boas pessoas, Sim, mas elas não têm óbvio, as sim. informações certas. Lógico. Mas aí o lance, eu prefiro então pregar no deserto que um dia isso vai chegar pra elas e do que eu me render à narrativa mainstream da direita que vai passar pano pro bolsonarismo. Cara, A gente quer propor uma coisa diferente, a gente é diferente deles. O Nicolas, em nome disso, ele fala que o terraplanismo faz algum sentido, cara. Assim, se for pra Você entendeu, cara? pra essas pessoas, Ai. se for pra não se indispor, eles vão passar pano pros maiores absurdos. E a gente não vai. E a gente sabe que a gente vai ter um dano, né? A gente sabe. A gente quer ter o dano. O dano é real. O que você tá, existe o dano. Mas eu sei o seguinte: um dia vai passar e as pessoas vão comparar as nossas lideranças pelo exemplo. E um dia essas mesmas pessoas que hoje torcem o nariz pra gente vão ter que aceitar que a gente tá fazendo algo diferente. E a gente Isso vai já se tá impor pela acontecendo, parte, viu, isso tá cara? acontecendo. E outra o que coisa, me incomoda, você falou do Nicolas, por exemplo, tá? Pô, até gosto dele e tal, não sei o quê. Só que o que me incomoda? Então ele tá lá discutindo com a Erika Hilton e falando do kit gay, do banheiro trans e não sei o quê. Mas e aí, cadê as propostas dele lá? Ele no poder nada, que ele ele não tem precisa. como deputado federal. Que ele não precisa. Então, mas é que precisa, tá. Léo. A gente tá com uma proposta que tá ganhando bastante força na internet, que eu tenho falado bastante, e muita gente, até o Mota da Jovem Pan, um monte de gente tá divulgando isso aí. Que o argumento que eu uso é o seguinte, e até meio contra a coisa que vocês falam,
né, que vocês falam de ter que taxar na renda e tal. Eu até entendo, se eu trabalho e eu pago imposto quando eu recebo o salário, ok, eu trabalhei, recebi um salário e uma porcentagem foi imposto. Se o Estado tem que existir, tudo bem, ok. Se eu fui lá e comprei um produto e paguei o imposto quando eu comprei um produto, ok, porque se eu não tiver dinheiro para o imposto, eu não compro o produto. O que me irrita profundamente é eu entrar em coma, eu fiquei em coma. Minha família vai lá, fecha a minha casa com meu carro lá dentro. Daqui 10 anos eu acordei do coma e eu não tenho mais minha casa nem meu carro porque eu não paguei IPTU e IPVA. Eu gerei dívida com o Estado dormindo. Olha, mas estamos contigo nisso. Então eu sou totalmente Léo. contra IPTU e IPVA, que são duas coisas pra mim que tem que acabar. Léo, beleza. Você acha que algum bolsonarista... Esses caras têm mais de 90 deputados. Você acha que alguém tá falando Os caras disso lá? tiveram um presidente da República com todos os ministros. Os caras tiveram o Paulo Guedes, o mito Paulo Guedes. Tiveram com eles... Você acha que eles tocaram em alguma reforma estruturante, Deixa eu te velho? contar um negócio sobre O isso, máximo que eles fizeram foi da Aliás, a presidência primeira que foi herdada do desvalorização outro. grande do real, quem fez foi o Paulo Guedes, que apostou em desvalorizar o real para vender as reservas que o Brasil tinha em dólar e foi pego de calça curta Mas pela isso aí, pandemia. Foi um erro técnico, vai, Mas, Léo, dane-se. vou te contar mais uma. Você sabe, assim, você está falando no fundo de uma reforma tributária sobre Profunda. bens que envolvem propriedade. Porque não existe propriedade Lógico. privada no Brasil. Não existe propriedade. A gente está locando o nosso próprio propriedade. Exatamente. É bizarro. Pois bem, eu vou na tua linha. Isso poderia envolver uma reforma tributária que tratasse desse tema, que é ridículo municípios se financiarem com o IPTU. É ridículo. Sim. Pois bem, vamos chegar nisso. O Paulo Guedes, em um belo momento, falou: quero fazer uma reforma tributária. E ele falou que ia diminuir o número de municípios. Sim. E não Mas fez. vamos para tributária, isso aí fazia parte da administrativa dele, para tributária. Sabe para quem ele não tinha uma reforma tributária? Para quem ele pediu a reforma tributária? Não tem ideia. Receita Federal. Ele pediu para a Receita Que Federal. era aquela mandar- palhaçada que o Câmara É foi pedir pro defendendo. lobo cuidar Marcos das Lisboa ovelhas. tomou um pau, ficou Sim, ridículo. ficou Aquele negócio de... ridículo. Nossa. Ele pediu a reforma tributária para a Receita Federal. Nossa. E a Receita tinha uma reforma muito boa para eles né? Ferrar a Te vida. ferrar. E fora isso, ele pegou aquela ideia do... Não, vamos fazer... que no fundo é como se fosse uma tributação do PIX, que era a tributação sobre transação. Era a volta do CPMF. Mas não tem tanto no mérito disso. O que eu quero dizer, o Paulo Guedes tanto não tinha nada, e o Bolsonaro tanto não tem ideia sobre nada, que ele pediu para a Receita Federal mandar uma ideia de reforma tributária. Sendo que à época estava rodando aquela reforma tributária que era daquele cara com o meio francês, Bernard Arnault, que foi que na prática passou agora com a Haddad alterada. Então, o que eu quero dizer no fundo, se você imagina que existe algum tipo de discussão programática dentro da direita, Não existe, não existe nada. E não existia Cara, eu nenhuma conheço, ideia, imagina. tá? Não existia nada. A gente tá todo mundo anos-luz dos nossos adversários mais concretos. A gente O vídeo completo tá aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Já deixa seu like, compartilha com quem precisa saber disso e comenta aí o que você acha dessa disputa. Até a próxima!